Por que você precisa desenvolver seu senso crítico urgentemente? Nesse vídeo eu vou provar pra você que você não pensa como acha que pensa, porque a real é que, tanto pela cultura quanto pelo contexto que você cresceu, você foi condicionado e não educado. E a grande maioria das ideias que você tem, os parâmetros de mundo formado, as coisas que você defende, a grande maioria nem são suas. Não é à toa que o filósofo alemão Albert Camus falava que pensar é um ato de rebeldia e que sem senso crítico você é facilmente controlado. E não é pensar como o pensamento involuntário da mente, a todo momento, incessante, gastando uma energia mental absurda e sendo até horrível de se manter essa narrativa. Mas é o pensamento voluntário, com senso crítico, é a opção de escolha verdadeira. Isso seria sim um verdadeiro discernimento, né? Então, por que a falta de cultura, de autoconhecimento e de conhecimento te mantém preso? Para início de conversa, você acha que as suas opiniões são suas? Totalmente suas? Você acha que realmente escolheu o que você gosta, o jeito que você leva a vida, o que você acredita, o que você defende? Ou será que tem alguma chance de você realmente só repetir o que o ambiente que você cresceu propôs? Não, imagina que o sujeito ele nasce na Índia, né? Aí ele corresponde aos valores, né? Aos costumes, às tradições, às condutas, né? De todo esse lugar. Aí troca para esse mesmo indivíduo. Vamos supor que esse mesmo indivíduo, na verdade, agora ele nasceu nos Estados Unidos. E aí agora ele tem valores de liberdade, né? A liberdade de expressão e toda essa parada. Aí trocou, ele, na verdade, agora a real é que ele nasceu na favela no Rio de Janeiro. E aí, para ele já foram impostos limites antes mesmo dele tentar, e ele corresponde também a um estilo de levar a vida, às vezes a um estilo de música, às vezes a um estilo de comportamento, e lá vai, entendeu? A questão é que isso não é novidade, é normal, é como a fauna e a flora se desenvolvem no planeta Terra, dado ao contexto. Se a gente nascesse, sei lá, na Austrália, muito provavelmente nosso comportamento seria moldado ao ambiente, adaptado ao ambiente, para que a gente consiga sobreviver. Essa é a natureza humana. Ok, até aí ok, não tem problema. Sermos apresentados ao mundo. Ou seja, vamos supor que esse indivíduo foram 4 indivíduos diferentes que nasceram em 4 ambientes diferentes, um na favela, um no bairro nobre do Brasil, outro nasceu nos Estados Unidos, outro nasceu na Índia. Cada um correspondeu ao seu contexto. Tudo bem, tá tudo bem. Assim como a fauna e a flora correspondem à natureza de cada lugar e vai se adaptando ao clima, e a gente também corresponde ao que foi proposto pra gente. E o problema não é ter sido condicionado. Não é esse. Até porque todo mundo é. Até o que nasceu no bairro nobre, talvez pelo seu parâmetro de mundo, ele tenha a vida que você gostaria de ter, digamos assim. Porque mesmo assim, todos os gostos dele ainda não são dele totalmente. São dados ao contexto que ele cresceu. Então, digamos assim, eu vou dar um exemplo mais claro, para ficar óbvio o que eu tô falando. Vamos pensar no Minecraft. Tá? Aí a gente criou um mundo no Minecraft, aí você caiu lá no mundo e tal, aí você viu as opções, né? Primeiro o contexto ali, a grama, o céu, o mar, né? E as opções, o que eu posso fazer. Então esses são os parâmetros. E digamos que a partir do mundo que você foi posto, vamos tratar a palavra escolhas, não só como escolhas, mas são os parâmetros de mundo, são a cultura, o estilo de levar a vida, tudo, todo o contexto que seria a sua forma de raciocinar a partir disso. Tudo isso vem depois do mundo que foi apresentado para você. Então, estamos limitados ao contexto que foi apresentado pra gente. Qual seria a forma de evoluir disso? Tendo senso crítico. Ou seja, percebendo os parâmetros que foram colocados pra gente, as crenças que nós temos. Como que uma pessoa tiraria uma crença limitante ou algo do tipo que, um comportamento que ela tem, um hábito que ela tem, se ela não consegue perceber de onde isso vem? Ou seja, sem senso crítico você não vive de escolha, você vive de condicionamento, por melhor que isso seja.
Não importa se isso é maravilhoso, se seu condicionamento é ser filho do Bill Gates. Não foi você que escolheu o que você quer realmente ainda, entendeu? Dado o problema, ainda temos alguns pontos. Por exemplo, senso crítico não é você ser do contra. Você ser contra o mundo que foi proposto a você e o condicionamento que teve, entendeu? Ter senso crítico também não é ser o super inteligente, não é, sabe? Não se trata de ser inteligente, não se trata de ter um diploma, um quadro aqui, um diploma, pronto, sou algo. Então o que é senso crítico se não é isso? Eu acho que tudo parte da premissa que o indivíduo, o que ele está buscando. Se você busca a verdade acima de tudo, então você tem um norte, é como uma bússola, entendeu? E essa é a bússola porque nesse mundo, não bastando os condicionamentos, a gente tem âncoras, a religião, a mídia, as redes sociais, a política. Então, como que você vai aumentar seu senso crítico, conhecer novos universos, novas culturas, novos estilos musicais, entender conceitos da política ou personagens que você talvez nem queria, mas vamos entender, vamos se propor ao diferente. Como que você vai fazer isso se você não tem um propósito maior? E se não tem esse propósito maior, é muito fácil de se apegar e se estacionar. Do cara, na hora que ele tá procurando algo a mais, ele acabou de virar um religioso. E aí ele era um farol que tava dando um 360 para ver tudo o que tava acontecendo. E aí parou num ponto, entendeu? E tem ponto cego. Se trata da capacidade de analisar o contexto que você está inserido sem ser escravo dele. É por isso que não basta ser do contra. Porque ser do contra também faz parte dos parâmetros que o mundo te propôs. Se você conseguir analisar sem se envolver, e se envolver sabendo, conscientemente, é outra coisa. É também conseguir entender o porquê você acredita no que acredita, sabe? Ou seja, as suas escolhas serão verdadeiramente suas e não por osmose do local. O ambiente interferindo e te moldando a todo momento, entendeu? E a verdade é que a gente cresceu num país. Se você morar no Brasil, você tá num país que, se eu não me engano, 8% da população não só ler e escrever, né? Mas não consegue ler e escrever e entender o que está sendo lido. Ou seja, a esmagadora maioria são analfabetos funcionais. Então, sem compreensão não tem análise, sem análise não tem escolha, sem escolha não tem liberdade. Mas é imprescindível entender o porquê que estudar não é sobre ter um diploma. É porque estudar não é decorar, não é passar numa prova, não é ter um diploma na sua parede. É por isso que precisa de ter um norte, e o norte seria a busca pela verdade. Da onde que eu tiro isso? Porque a partir que você passa de um mundo para o outro, vamos dizer assim que você cresceu numa casa muito religiosa. Aí agora você sabe que você é condicionado totalmente e agora você quer estudar filosofia. Como que você não vai se apegar na filosofia a ponto de virar aqueles especialistas da Globo, que é o especialista no nicho do nicho do nicho do nicho? O cara travou, entendeu? Tá ali. Essa é uma verdade absoluta pra ele, mas ele não consegue mais considerar mais coisas. Voltando àquele exemplo do como se você estivesse pulando de um mundo pro outro, a única coisa que faz você conseguir ir de um para o outro sem estacionar em algum, ou sem deixar parte de você ou pegar totalmente um conhecimento para você a ponto de virar uma autoidentificação, um novo falso eu, um novo aspecto do falso eu, tendo a verdade como norte. Porque ela te traz o discernimento, entendeu? Para você conseguir passar pelas coisas, trazer os aprendizados que você quer, mas de uma forma limpa. Tendo ela como o norte da sua bússola, é assim que se constrói o senso crítico. E o senso crítico é o que constrói a identidade própria, entendeu? É o poder da escolha verdadeira. É você perceber o que não era a sua escolha. Perceber os pensamentos involuntários, entendeu? Então, é das duas uma. Sem senso crítico, a sua identidade ela é herdada ao contexto que você foi inserido, ou seja, seu modo de pensar, seu parâmetro de mundo, vem do parâmetro de mundo que te colocaram. Então, surgir aqui,
essa é a minha realidade, eu posso pensar até aqui, eu sonho com isso, porque minha realidade é isso, eu não gosto disso, porque talvez muito provavelmente o contexto que eu estou inserido é desse lado, até o bom e o mal é influenciado por isso, entendeu? Agora, com senso crítico, a sua identidade foi formada por uma escolha sua. Então agora você teve liberdade. É por isso que Albert Camus estava certo. Então, concluindo essa parte, o senso crítico, ele é o único território que ele é verdadeiramente seu. No fim das contas, o poder da escolha e o poder de perceber, nem sempre você vai poder escolher, mas perceber e não se envolver involuntariamente já é uma escolha. Então já é a liberdade. Sabendo agora que a política, a mídia, a rede social, a religião, ela são as maiores construtoras de pensamentos em massa, e que você não pensa por conta própria, você sabe que você é manipulado. Então como que a gente começa essa jornada? Se apegando à verdade, né? Então é por isso que eu não estou sendo religioso aqui, mas que Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, é como se Deus, o ser humano estava perdido na floresta, ele deu uma bússola e o norte, cara. Então vai ser bem-aventurado que procurar o caminho, a verdade e a vida, entendeu? Um dentro do outro. No caminho, na verdade e na vida. E lá vai. Como que eu provo isso? Porque seja lá o que você está passando, cara, você pode estar... Imagina que tem duas pessoas no mesmo metro quadrado e elas estão passando algo horrível. E tem uma que ela tá totalmente apegada ao contexto. A outra, como ela tá buscando o caminho, a verdade e a vida, ela tá pegando logo um aprendizado. Que ela não tá deixando de sofrer, mas ela tá... Nossa, que tapa na cara que eu tô tomando da vida agora, entendeu? Caramba, é isso que eu tinha que aprender nessa. Ou seja, você saiu do mundo da filosofia para uma literatura. E vai, e vai. E aí você cata e pega os fragmentos, mas de uma forma limpa e com um filtro, que o filtro é a verdade. É a busca pela verdade, busca pela evolução, entendeu? Então você não tá mais catando para você. Então num cenário ruim da sua vida, numa falência de uma empresa, por mais que doa, o sofrimento vai acontecer, você tá aberto a aprendizados, entendeu? Porque você tá procurando a verdade. Você não tá simplesmente reagindo ao contexto. E isso começa por desenvolver seu senso crítico. E isso também denota de uma humildade diferenciada, porque você conseguir... É muito confortável você estar estacionado nesse mundo. Porque esse mundo, ele... O que você cresceu, o inicial, que é o contexto que você foi inserido, ele confirma pra você todas as suas crenças a todo momento. Porque é isso. É isso. É o contexto que você tá. Entendeu? Agora, você sair do seu contexto pra outro, em nenhum momento você vai ser confirmado. Olha lá, uma coisa ou outra, mas assim, muito difícil. Então é de você não se incomodar em estar em desconforto e falar, eu tô aprendendo. O que que faz alguém estar disposto a isso? Porque é de um incômodo interno gigante. Está tentando buscar a verdade. Tem um cara que eu acho muito interessante, que ele é até bastante polêmico, você pode gostar ou não, que é o Daniel Lopes. E aí, pensa assim, como que um cara que é pastor, cristão, né? E aí ele lê um livro, ou uma biografia, um livro muito especializado sobre Hitler. O que que leva esse cara a fazer isso? E o que que faz com que ele não se influencie com isso? Entendeu? Porque se você está buscando a verdade, você consegue aprender até o que não fazer é aprendizado. Entendeu? E a curiosidade também é uma das maiores virtudes e necessárias para isso. Senão você não tá nem andando. Não adianta nada ter uma bússola e tá parado. Entendeu? Então você pode aprender com tudo. Com tudo. E explorar sua curiosidade. Mas o motivo... Imagina que o cara não tem esse norte. E aí ele tá querendo, ele tem a curiosidade. Só que aí ele tá estudando uma cabala e é muito fácil do cara se perder e e trazer para si como se fosse um novo aspecto do falso eu,
uma nova forma de identidade, porque toda hora ele tá se identificando, como ele não construiu a sua própria identidade verdadeira, ele tá a todo momento se identificando, entendeu? Então o cara tá estudando cabala, daqui a pouco ele tá em práticas de ocultismo, digamos assim, um exemplo. Cara, ele nem queria fazer isso, entendeu? E aí eu tô te dando um exemplo de formas de se perder, tentando buscar algo sem ter um propósito maior, um norte maior pra melhorar, para ter um senso crítico. Comece como? Leia até o que você discorda. Mano, aprenda com o que você às vezes não gosta ou não é da sua zona, é diferente mesmo, sei lá, um aspecto político, um personagem político que você não gosta ou que você até sabe que é errado. Mas se você tem algo a aprender com isso, até o que não ser, entendeu? Explore a sua curiosidade. É isso. E não se apegue ao certo e errado, mas se apegue ao que você a aprender coisas. Se você tem o seu norte, o certo e o errado ele tá óbvio, tá claro ali. Agora quando você tá usando o seu propósito maior, depois que você abriu o livro e você tá lendo, então você tá aprendendo diante do seu propósito maior. Você não tá criando pontos cegos de conhecimento, de mundos, né? Digamos assim, de universos, né? O universo da literatura, o que for. O que for do seu interesse. Conjuntos de novos hábitos. Como que você não vai se apegar e virar um falso eu, uma nova falsa identidade de um cara que era obeso e agora virou fitness? E aí, tipo, esse é meu novo falso eu. Então, tipo assim, tudo bem, é um bom hábito. Como que você vai tá consciente das coisas e não tá, mesmo que fazendo bons hábitos, somente se apegando. Então, 4 passos simples: leia o que você discorda, compare fontes, né? Treine sua interpretação, tá? E estude história, tá? Estude universos diferentes, pule de mundo em mundo sem parar, mas com curiosidade, explorando cada um, entendeu? E assim você consegue, por exemplo, um conjunto de hábitos. Esse exemplo do obeso que virou forte. Como que ele não vai se identificar e se apegar nesse ego a ponto de virar uma vaidade dele? A única forma é que ele está buscando a verdade, ele está buscando uma automelhora constante, né? Um autoaperfeiçoamento, ele está em movimento. Ou seja, é um conjunto de hábitos que traz tal resultado, mas não define quem ele é. Entendeu? Esse mundo, ele não vai travar nesse mundo. Entendeu? Ele não pode travar aí. E aí pronto. O farol, que tá dando 360, digamos que a cada volta que o farol dá, a luz dele fica mais forte. Ele não pode parar de rodar, porque ele achou mais um ponto e aí a luz agora acabou de observar algo que não chegava antes. Não, ele tem que sempre estar rodando. Entendeu? Então, fechando esse vídeo, estudar não é sobre você ganhar dinheiro, não é sobre você ter um diploma, não é sobre você colocar um óculos redondo e ser o intelectual. É sobre você ter senso crítico e o senso crítico construir quem você é, a sua própria identidade. A sua própria identidade vai te dar reais escolhas e as suas reais escolhas são a liberdade de pensamento.